Olá, ouvintes do canal aberto, meu nome é Jerusa Arruda. Hoje o nosso tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nosso convidado é o Dr. Igor Eduardo dos Santos Araújo. Ele é graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 20, em Brumado. É pesquisador do Grupo de Direitos Humanos, Vulnerabilidades e Violência. E hoje o Igor vai trazer para nós informações importantíssimas desse documento, né, universal em defesa dos direitos humanos das pessoas. Igor, passo a palavra para você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Olá, muito obrigado, professora Jerusa, equipe do canal e aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração, como o seu nome diz, ela é um documento, ou seja, é uma norma que foi elaborada internacionalmente. Assim como o Brasil, ele possui leis, o estado da Bahia, os municípios, os diversos estados e municípios, eles possuem leis que regulamentam os diversos serviços, a vida cotidiana. No plano internacional, também existem normas. E uma dessas normas, que é justamente uma das mais importantes, é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é universal porque ela foi adotada em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, isso lá em 10 de dezembro de 1948, e atualmente todos os 193 países que integram a Organização das Nações Unidas são signatários dessa declaração, ou seja, assinaram e se comprometem em cumprir o que está previsto nessa Declaração Universal. E, além de ser uma declaração e ser universal, ela é de direitos humanos porque ela prevê um rol, uma gama de direitos que são direitos válidos para todas as pessoas humanas, independentemente de cor, de raça, de credo, de nacionalidade, de orientação sexual, de concepções políticas ou religiosas. Todas as pessoas, elas são destinatárias daqueles direitos que estão previstos lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, é um documento que contém um total de 30 artigos, e esses artigos eles contemplam uma diversidade de direitos que vão desde o direito à vida, o direito à liberdade, à integridade pessoal, direito à educação, à saúde, enfim. E a base da Declaração Universal é a ideia de que todas as pessoas, todos os seres humanos, eles são livres e iguais em dignidade e em direitos. Professora Jerusa, é importante para os nossos ouvintes compreenderem por que foi necessário se elaborar um documento tão importante, um documento que, como falei, atualmente ele é assinado e ratificado por todos os 193 países que integram a Organização das Nações Unidas. Se a gente fizer uma pequena viagem pela história da humanidade, nós vamos ver que em determinados períodos não existiam leis que protegessem o indivíduo, a pessoa humana, contra arbitrariedades que fossem praticadas, tanto pelo seu semelhante, quanto arbitrariedades que fossem praticadas pelo seu país, pelo estado do qual eles fizessem parte. Então, em muitos momentos da história, prevaleceu aquilo que a gente costuma dizer que é a chamada lei do mais forte. Aqueles que detinham maior força física ou maior força política, maior força econômica, eram capazes de subjugar o seu ser humano. E isso permitiu que em muitos momentos da história existisse a escravidão, que pessoas fossem comercializadas como se fossem objetos. Isso permitiu que em muitos momentos da história nós vivenciássemos situações de desigualdades estruturais, em que as mulheres, por exemplo, elas eram subjugadas pelos homens, ou as pessoas de uma determinada religião eram subjugadas por outra. Então, com o passar do tempo, e por meio, inclusive, de muitas lutas sociais, é importante que se destaque isso, foram sendo elaboradas algumas declarações, alguns documentos para garantir que todas as pessoas pudessem ter alguns direitos mínimos, alguns direitos básicos, respeitados pelos seus semelhantes ou pelo seu país. Então, por exemplo, em 1776, foi elaborada uma declaração de Virgínia, nos Estados Unidos, uma declaração de direitos daquele país, um pouco antes da declaração de independência
dos Estados Unidos da América. Em 1789, foi elaborada também uma Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, no contexto da Revolução Francesa. Mas essas declarações, elas alcançavam apenas os cidadãos que faziam parte daqueles países. Então, a Declaração da França, ela atendia aos cidadãos franceses, mas ela não impediu, por exemplo, que nos países que eram colonizados pela França continuassem sendo praticadas aquelas arbitrariedades. Então, a falta de mecanismos no plano internacional que garantisse essa série de direitos fez com que já no século XX, o século passado, o mundo passasse pelo contexto de duas guerras muito sangrentas, as duas guerras mundiais, e especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, acontecessem um contexto que nós costumamos chamar de genocídio, ou seja, a Alemanha nazista foi responsável pela morte de milhões de pessoas pelo simples fato daquelas pessoas serem diferentes, ou por elas serem de origem judaica, ou por serem pessoas negras, pessoas LGBT, ou por terem uma concepção religiosa diferente. Milhões de pessoas foram mortas em campos de concentração. E com o final da Guerra Mundial, a comunidade internacional, ou seja, o conjunto de países que existem no mundo, foi tomando ciência dessas atrocidades e surgiu então a ideia de se elaborar um documento que fosse válido em todos os tempos, em qualquer país, para salvaguardar, para proteger a uma gama de direitos de todos os cidadãos. Então, 3 anos após o final da guerra, precisamente em 1948, a Assembleia das Nações Unidas, reunida, elaborou, assinou e ratificou esse documento tão importante do qual nós estamos falando, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. À época, eram 56 países que integravam a Assembleia da ONU, 48 aprovaram, 8 se abstiveram, ou seja, deixaram de votar, mas não houve nenhum voto contrário à declaração. E, felizmente, com o passar do tempo, a ONU foi ampliando a sua atuação e hoje os 193 países, inclusive o Brasil, que integram a ONU, assinaram e se comprometeram a cumprir o que está previsto lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, professora, eu acho que é importante a gente destacar um pouquinho dos direitos que estão previstos nessa declaração. Como falei, são um total de 30 artigos. Esses artigos têm como base aquilo que está previsto lá no artigo 1º da declaração, que é o fato de que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e em direito. E o artigo 2º vai dizer que todo ser humano, ele é capaz de gozar, ou seja, de usufruir desses direitos e dessas liberdades que estão estabelecidos na declaração, independentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, procedência nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, esse é um marco muito importante, porque significa que daí em diante os países se comprometem a garantir esse direito a todas as pessoas, independentemente da classe social, se são pessoas ricas ou pobres, independentemente da cor da pele, se são pessoas brancas, pretas, amarelas, independentemente da língua que essas pessoas falam, independentemente da orientação sexual dessas pessoas, ou, enfim, qualquer que seja a condição, todos devem ter esses direitos que estão previstos na Declaração Universal, protegidos e resguardados. Então, a declaração prevê que as pessoas têm direito à vida, e quando a gente fala em direito à vida, estamos falando não apenas do direito de não ser morto, mas também do direito de exercitar um projeto de vida. O direito à vida ele tem 2 dimensões, né? Explicando de uma forma muito simples para que os nossos ouvintes compreendam. Então, o direito à vida é não apenas o direito de não ser morto, mas é também o direito de ter um projeto de vida. E isso vale para todas as pessoas, independentemente da sua condição social. É de projetar uma educação de qualidade para os seus filhos, é o direito de ter um trabalho digno, é o direito de ter uma remuneração justa, e a partir daí pensar uma trajetória de vida de acordo com os seus sonhos, os seus anseios, os seus projetos. Essa declaração, professora, ela prevê também que as pessoas têm direito a ter acesso à justiça, ou seja, de se eles tiverem um direito violado, poder bater a porta do Poder Judiciário, bater a porta dos tribunais e reclamar esse direito.
por meio de um processo justo, adequado, devido. E isso, quando os países como o Brasil se comprometem, eles precisam criar condições para isso. No dia a dia, a gente vê que as pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento, têm os seus direitos violados. Direito de consumidor, direito de cidadão. E, às vezes, as pessoas sequer sabem como acionar esses direitos. Então, é preciso que todas as instâncias, seja prefeituras, estados, governos nacionais, garantam esses direitos, que constituam o acesso, inclusive, por meio de advogados pagos pelo Estado, que são os defensores públicos, para garantir esses direitos aos cidadãos. Além disso, a declaração ela prevê que todos têm direito à saúde, e nós estamos vendo o quanto importante é esse direito à saúde nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Então, é ter instituições públicas que garantam a saúde de qualidade, não apenas a saúde reativa, ou seja, quando eu fiquei doente, ter direito ao médico, mas também a saúde preventiva, fazer exames periodicamente, ser assistido por uma unidade de saúde da família. O direito à educação em todos os seus níveis, desde a educação básica para as crianças em idade pré-escolar, até uma educação superior, e daí a gente fala da importância tanto das instituições públicas de ensino, mas também de existirem políticas de acesso ou de financiamento para aquelas pessoas que não conseguirem acessar uma instituição pública de ensino. Esses são os diversos direitos que estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que os países se comprometeram a cumprir e que as pessoas precisam ter conhecimento para que possam também reclamar a aplicação, a garantia desses direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que, como você colocou, tem um contexto histórico, né, que surgiu do século XX, não é isso? Lá após a Segunda Guerra Mundial, e é um marco, né, dentro da questão de garantias de direitos. E aí você colocou, dentre outras questões, direito à saúde, direito à vida. De que maneira, né, uma pessoa que tenha esse direito descumprido, que tenha dificuldade para exercer esse direito, qual seria a melhor forma? Existe algum instrumento, doutor Igor, que a pessoa pode se valer, né, para reintegrar o seu direito? Por exemplo, uma mãe que tenha procurado matricular seu filho na escola e que ela não consiga essa matrícula, ou então alguém que precise tomar um medicamento de uso contínuo, né, que tem um problema sério, como a hepatite, por exemplo, que precisa tomar medicação, precisa do subsídio por parte do o Estado não concede esse direito, até reconhece o direito, mas diz que não tem como propiciar. Que instrumentos, né, essas pessoas poderiam utilizar para garantir o acesso a esses direitos? No caso da educação, que eu falei em primeiro momento, e a questão de usar um determinado medicamento. Certo. Quando a gente fala em Estado, né, para o nosso ouvinte nos compreender, nós estamos falando da estrutura do Estado, independentemente da instância, né? Isso vale tanto quando nós estamos falando do mais próximo das pessoas, que é o município, quando a gente fala do Estado federado mesmo, quando a gente fala da União, né, que é o que nós costumamos chamar de Brasil. Tudo isso é Estado. E o Estado, ele deve ter políticas públicas para implementar esses direitos, mas nós sabemos que na prática, às vezes acontece desses direitos, como a senhora falou, não serem garantidos. Então, existe o que nós chamamos de o Estado juiz, né, que é a dimensão do poder judiciário, que pode ser acionado por algumas vias para provocar, né, para compelir ao cumprimento desses direitos. Existem alguns caminhos para isso, né? E quando a gente fala, sobretudo para pessoas que são pessoas mais vulneráveis, que não têm acesso, às vezes, a pagar um advogado, existe tanto o caminho das defensorias públicas, né? Existe a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. Cada uma tem algumas competências, né, de acordo com o tipo de direito que a gente esteja reclamando. Então, o que é a Defensoria Pública, para quem está nos ouvindo e não compreende essa linguagem? É um advogado, são uma equipe de advogados, né, que são custeados pelo Estado e que eles devem assistir os cidadãos que nós chamamos de hipossuficientes, que são aquelas pessoas que não têm condições financeiras de arcar com um advogado. Então,
eles podem ser acionados, né, para reclamar judicialmente esses direitos, ou o cidadão ele também pode bater a porta do Ministério Público. O Ministério Público também é uma instituição do Estado, e ele, digamos assim, ele é público porque ele representa os interesses públicos perante os outros poderes. Então, o cidadão, por exemplo, que precisa de uma medicação de uso contínuo e que não foi fornecida, ou que precisa de uma vaga para o filho numa instituição pública e também não teve garantida, ele pode acionar via Defensoria Pública ou via Ministério Público, conforme o caso, né? Então, eles vão demandar judicialmente, ou seja, eles vão provocar, escrever, acionar por meio de um processo, de uma petição judicial, um juiz, para que o juiz determine a instância responsável, seja, como falei, o município, o Estado ou a União, para que conceda aqueles direitos. E muitas pessoas não sabem, eu acho que é importante falar disso também quando a gente fala de Declaração Universal, é que quando a gente já reclamou em todas as instâncias internas, ao município, ao Estado, à União, e não conseguiu obter aquele direito, a gente pode ir até uma instância internacional, porque como o Brasil ele se comprometeu diante da comunidade internacional a cumprir esses países, a cumprir esses direitos, quando eles não são garantidos, é possível escrever uma petição, né, uma carta a uma instância internacional, por exemplo, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, indicando que o seu país ele não está cumprindo na prática, né, preciso dizer na prática, de que forma que o seu país está descumprindo aquele direito. Não pode ser uma carta anônima, é preciso se identificar, né? E não precisa nem mesmo de advogado para acionar um Comitê de Direitos Humanos da ONU ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para reclamar esses direitos que estão sendo violados pelo seu país. Então, existe desde o do plano mais próximo, né, a possibilidade via Defensoria Pública, para quem não tem condições de pagar um advogado, em alguns casos o próprio Ministério Público, e quando são ultrapassadas todas as esferas do Estado sem uma resposta, é possível que venha o acionamento nacionais, porque a declaração ela é universal. Então, existe um comitê de direitos humanos na ONU que ele supervisiona o cumprimento dos direitos que estão previstos, né, na declaração, em ligação com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e com o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. E esse comitê ele pode provocar também o Estado brasileiro a responder se está cumprindo ou não aquele direito. Certo. Quando o senhor fala sobre o Estado juiz, né, e principalmente relacionado às pessoas em condição de vulnerabilidade, como seja por uma questão de renda, né, seja com relação à questão da idade, seja o grupo crianças e adolescentes, ou das mulheres que sofrem violência, o Estado juiz, né, e as pessoas podem ir no Ministério Público, Defensoria Pública. Agora, se a gente pensar um pouco mais próximo, no contexto municipal, por exemplo, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, dentre outras coisas, criou o Conselho Tutelar. Né? Então, a questão da violência é algo bastante recorrente, né, no nosso país. Seja, você falou dos grupos vulneráveis, mulheres, idosos, crianças. No caso das crianças, né, o Conselho Tutelar, que não é uma instância que não, é uma instância de proteção do direito da criança e do adolescente, mas que não pertence ao Poder Judiciário. Ou então, uma mulher que sofre algum tipo de violência que procura a delegacia da mulher. Essas instâncias que não fazem parte do Estado juiz, de que maneira as pessoas podem acionar? Seja Conselho Tutelar ou então indo na delegacia, por exemplo. De que maneira as pessoas podem buscar ajuda nesses órgãos? Perfeito, professora. Além dessas instâncias judiciárias, né, como falei, existem esses outros mecanismos que são extra, né, poder judiciário, pelo menos diretamente, e que em algumas condições também podem ser acionados para a garantia desses direitos. Foi muito importante a senhora falar do Conselho Tutelar, né, porque o Conselho Tutelar ele vem em conjunto com os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, e são instituições extremamente importantes. Esses conselhos municipais, né, que são implementados Brasil afora,
eles inclusive prevêem a participação da sociedade civil, né? Muitas pessoas não sabem disso. Existem conselheiros que são indicados pelos municípios, mas existem conselheiros que são indicados pela própria sociedade civil, ou seja, pela coletividade de pessoas, né? E eles fazem um trabalho que é fundamental por meio dos conselhos tutelares. Então, o conselho tutelar, ele também pode ser acionado diante de situações de violação de direito da criança e do adolescente. Normalmente, cada município tem os números próprios, né, que são identificados com o Conselho Tutelar, e quando qualquer pessoa identificar uma situação de violação de direito de criança e de adolescente, é importante que ela acione o conselho, que ela ligue, que ela faça a denúncia, porque certamente um conselheiro tutelar irá até o local, vai proceder a uma visita que nós chamamos de in loco, né, ou seja, no local, para identificar que tipo de violação está sendo realizado ali, e, sendo o caso, o conselheiro também ele irá acionar as instâncias cabíveis, né? Quando a gente fala também das diversas violências contra a mulher, contra o idoso, é possível também que essas violências sejam comunicadas às delegacias de polícia. Normalmente, nas cidades de menor porte, não existem as delegacias especializadas, né? As delegacias especializadas em atenção à mulher, ao idoso. Normalmente, elas existem nas capitais e nos municípios de grande porte, né? Infelizmente, essa estrutura mais específica ainda não existe em todos os municípios. Mas mesmo a delegacia comum, a delegacia de polícia dos municípios, ela pode e deve ser acionada sempre que a própria pessoa for vítima de uma violência, né? A mulher vítima de violência doméstica, violência de gênero, mas também a pessoa idosa. A gente sabe que nesse contexto de pandemia, os números de violência contra os idosos aumentaram de um modo muito dramático, de violência contra a mulher também. Então, é possível acionar a delegacia de polícia, e no caso da violência doméstica, é possível, inclusive, pedir, né, o próprio delegado ele pode representar o juiz pedindo a concessão das chamadas medidas protetivas, né, para pedir, por exemplo, que o agressor ele seja afastado do convívio domiciliar, ou que ele se obrigue a não entrar em contato com a vítima, a manter X metros de distância da vítima. Então, é um outro mecanismo extremamente importante, né? Assim como os demais conselhos, além do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, existe nem todos os municípios têm ainda, mas existem os conselhos do direito da pessoa idosa, em alguns municípios já foram implantados, outros estão em fase de implantação, Conselho de Direitos Humanos. Então, são todas instâncias parceiras para a garantia e a implementação desses direitos, mesmo numa esfera fora do poder judiciário, né? Eles têm um poder e uma atuação que é extremamente importante ser destacada e que as pessoas precisam conhecer e apoiar esses trabalhos também. Ok. Os direitos humanos é uma imensidão de situações, né, que a gente passaria um tempo inteiro aqui falando sobre a questões relacionadas. Mas, para finalizar, doutor Igor, o senhor falando, colocando os contextos, grupos vulneráveis, e aí 3 palavras me vêm à mente, né? Racismo, preconceito e discriminação. Seria possível o senhor fazer uma fala de como esses contextos se inserem nessa discussão maior sobre direitos humanos, racismo, preconceito e discriminação? Sim, professora. Como falei, né, citando inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente no seu artigo 1º e no seu artigo 2º, todos os seres humanos eles são iguais em dignidade e em direito, independentemente da cor da pele, da condição social, de sexo, gênero, enfim. Mas a gente sabe que, infelizmente, permanece na sociedade essas chagas, né? esses problemas estruturais da discriminação, do preconceito e do racismo, né? O preconceito, ele diz respeito a toda aquela preconcepção que preconcepção no sentido negativo, né, que as pessoas têm sobre alguém que é diferente delas, né? Então, por conta do preconceito, as pessoas elas criam barreiras, e essas barreiras elas podem se converter em alguns momentos, inclusive, em violências, né? Não apenas a violência física, mas inclusive e principalmente a violência simbólica, a violência
estrutural. E esses preconceitos, eles podem ser de raça, existe o preconceito também social, né, contra o mais pobre, existe o preconceito contra a pessoa que é de uma outra região, né, preconceito contra nordestinos, por exemplo, que infelizmente existe em outras regiões do país. Existe também o que nós chamamos de discriminação, né? E aí a discriminação ela pode ter base nos mais diversos elementos, não apenas a discriminação racial, mas existe a discriminação por orientação sexual, que é aquela discriminação contra as pessoas gays, lésbicas, transexuais, enfim. Existe a discriminação em razão da pessoa pertencer a um grupo étnico diferente, que é a discriminação contra judeus, contra árabes, né? Infelizmente existe a ideia, todo árabe ou todo muçulmano é um terrorista, né? São ideias que são construídas socialmente e que implicam nessa discriminação, né? E o racismo, né? O racismo é a discriminação baseada na ideia de raça, né? Nós costumamos falar, em sentido geral, de racismo, né? A lei ela costuma tratar de modos distintos a injúria racial, né, que é quando você xinga outra pessoa usando a conotação de raça. Por exemplo, quando chamar alguém de macaco, né, infelizmente é algo que existe, é uma injúria racial, né, e é um crime punível pela legislação brasileira. E existe o racismo em si, que quando ele não é dirigido a uma única pessoa, mas a um coletivo de pessoas que se identificam daquele modo étnico-racial. E o racismo ele é muito presente, infelizmente, na sociedade brasileira, porque foi uma sociedade que conviveu durante 4 séculos com a escravidão de pessoas da cor negra, né? De pessoas que foram trazidas como escravas do continente africano e os seus descendentes em território brasileiro. O Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? São pouco mais de 100 anos de abolição da escravidão no Brasil, e após a abolição da escravatura, não foram implementadas políticas públicas para tentar diminuir, né, ou compensar aquelas desigualdades que foram provocadas, porque os negros eles não tinham acesso à educação, eles não tinham acesso a trabalho digno, e aquilo vai se repercutindo no tempo. Então, hoje, infelizmente, existe o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? São aquelas condições que impedem que um negro ascenda a posições de poder na sociedade. Infelizmente, se a gente for olhar os quadros sociais daquelas posições de poder, seja da classe política, do judiciário, da mídia, existem muito poucos negros se comparados a outros grupos étnico-raciais, né? Nesses espaços de representação de poder. Isso decorre do que nós chamamos de racismo estrutural, né? Existe também o racismo institucional, que é quando as instituições de Estado, elas, infelizmente, elas têm um tratamento diferenciado às pessoas de cor negra, às pessoas de origem negra, e isso, infelizmente, a gente vê em abordagens, a gente vê no cotidiano, em várias formas de violência que as pessoas negras são alvo preferencial, né? A gente vê isso em muitos casos, inclusive, que apareceram recentemente em supermercados, em outros exemplos de abordagens por agentes de segurança, né, que veem muitas vezes a pessoa negra como um criminoso em potencial, né? Isso é o racismo institucional. Estereótipo, né? O estereótipo do criminoso, né? Então, é aquela construção do negro, né, como se fosse uma pessoa perigosa. Então, infelizmente, isso é presente na nossa sociedade, precisa ser combatido, né? E mais do que com palavras, com atitudes concretas, com políticas públicas que garantam que as pessoas negras tenham acesso à universidade, tenham acesso a cargos públicos, né? E essas são as chamadas políticas de cota, para que a gente possa progressivamente ir compensando essas desigualdades, né? Falei especificamente da questão do racismo, ou mais destacadamente da questão do racismo dirigida às pessoas negras ou afrodescendentes no Brasil, mas como citei, infelizmente é uma chaga presente contra diversos grupos que são subrepresentados nas relações de poder, né? As pessoas LGBTs, os migrantes, as pessoas idosas, são todos alvos, infelizmente, de preconceito e de discriminação no nosso país. Ok. Estamos aqui com o doutor
Igor Eduardo dos Santos Araújo, né, que veio nos brindar com sua fala sobre direitos humanos a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e trouxe vários elementos à reflexão, né, finalizando com uma brilhante fala sobre a questão do racismo, do preconceito e da discriminação. Então, os direitos humanos, dentro desse contexto, doutor, ela reforça a necessidade de que cada ser humano, né, de que cada pessoa se afirme perante a sociedade, né, com dignidade. Então, caberia aos órgãos públicos, à sociedade de modo geral, né, criar uma rede de proteção, principalmente a população vulnerável, né, que é o idoso, que é a mulher, que é a população LGBT, as pessoas pertencentes aos grupos sociais, aqueles que são discriminados pela cor da pele, pela classe social, pela questão econômica, né? Então, eu passo a palavra novamente ao senhor para a sua fala final, né? As suas considerações finais sobre essa questão, sobre tudo que a gente falou aqui. Eu agradeço, professora, pelo espaço, agradeço a toda a equipe do canal. É sempre importante e é sempre um prazer falar sobre direitos humanos. Infelizmente, muitas pessoas têm uma concepção errada, por desconhecimento, às vezes não é por má fé, mas têm uma concepção errada sobre o que são direitos humanos. E os direitos humanos, eles são direitos de todas as pessoas. E quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando, como dissemos aqui, de educação, de saúde, de previdência, de saneamento, de direito à vida, integridade pessoal. Então, eu quero encerrar a minha fala, né, citando uma importante filósofa chamada Hannah Arendt, que ela tinha origem judaica e, portanto, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela precisou sair do seu país, né, fugida, para não ser também morta num campo de concentração. E a Hannah Arendt ela tem uma frase que diz que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, é sobre isso que nós falamos quando falamos sobre direitos humanos. E quero encerrar, portanto, saudando esse espaço, por ser um espaço onde as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer os seus direitos e de lutar por eles, de serem agentes ativos da construção dos direitos humanos. Ok? Meus agradecimentos a todos que assistem o canal aberto, né, a todos que nos ouvem e nos acompanham, para mais uma vez, doutor, reforçar nossos agradecimentos em nome da equipe, né, e nos veremos em breve. Até a próxima.